Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Você que pode e trouxe a sua Bíblia, abre ela comigo no livro de Salmos. Salmo de número 23. Aleluia. Quem está feliz hoje aí? Glória a Deus. Quem crê que o Senhor está aqui? Amém. Glória a Deus. Salmo de número 23, eu quero ler alguns versículos aqui, a partir do primeiro, alguns versos. Aleluia. E eu quero trazer algo que o Senhor colocou no meu coração essa semana. Assim como o Senhor falou comigo, eu creio que Ele vai falar com cada um aqui nessa noite, amém? Como já foi falado aqui na abertura, na palavra inicial, nós estamos num ambiente profético. E nós estamos na presença do Senhor. E aonde a presença do Senhor está, aonde o Espírito de Deus está, você tem liberdade para adorar, você tem liberdade para glorificar o nome dEle. E eu creio que é isso que nós vamos fazer nessa noite, amém? Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e me conduz mansamente às águas de repouso. Restaura minha alma, guia-me nas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Amém? Glória a Deus. Eu confesso que eu tinha separado esses versos aqui, desse Salmos. Eu confesso que quando eu entrei aqui, quando o pastor começou a ministrar a palavra inicial, algo começou a mover dentro de mim. Aí eu vou pegar um pouco do gancho aqui, do que o pastor disse, mas eu quero voltar um pouco no começo de toda a nossa trajetória. Para a gente chegar onde a gente está hoje, nós passamos por um processo para nós estarmos até aqui. E ali mesmo em 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 7, o Senhor vai dizer que, Paulo vai dizer ali aos Coríntios que nós temos um tesouro num vaso de barro. E eu creio que aqui não todos, mas algumas pessoas aqui dentro já viajou de avião, ou já subiu em algum lugar bem alto e pôde olhar para baixo, ou se você não andou ainda, que nem eu, já vi fotos de lá de cima, você pode contemplar o mar, a terra, as florestas, tudo separado um do outro. Você pode contemplar a grandeza de Deus nos mínimos detalhes, aonde a gente anda, aonde a gente olha. Se a gente olhar para as nossas vidas, nós contemplamos a grandeza de Deus sobre a nossa vida. Amém? E quando eu falo de voltar lá atrás, tudo que o Senhor Ele criou, lá em Gênesis, capítulo 1, versos 6, vai dizer que o Senhor Ele separa as terras, Ele faz a terra subir e separar as águas. Alguns versículos antes vai dizer que a terra ela é sem forma e vazia, e o Espírito de Deus ele pairava sobre as águas. Assim como o pastor disse aqui no começo, eu creio que o mesmo Espírito que pairava sobre as águas lá no princípio, ele paira sobre nós nessa noite. Eu creio que ele está, como a Bíblia diz, que ele está à procura de verdadeiros adoradores, aonde ele possa entrar e fazer morada. E quando o Senhor ele faz isso, nós podemos contemplar, olhando hoje para o mar, olhando hoje para um rio, ou para um lago, alguma coisa, nós lembramos dessa parte. Por isso que eu disse que em tudo nós vemos a grandeza de Deus. Deus ele vai fazer isso, e o interessante é que
alguns versículos depois, o Senhor ele vai dizer para a terra produzir tudo aquilo que dependa da terra. O Senhor ele não criou os animais, o Senhor ele não criou ali as árvores, mas ele disse para a terra: produza tudo o que vai ser da sua origem. Tudo aquilo que depende de você, ou depende ali da terra, você vai produzir. Não está dessa forma na Bíblia. Mas nós podemos entender assim. Porque o Senhor ele não disse para a árvore: árvore, cresce aí. Ele disse para a terra: produz tudo aquilo que depende de ti. Depois ele vai dizer para a água: água, produzem todos os seres viventes que dependam de ti. É engraçado que muitas das vezes a gente ouve ministrações, ou a gente busca ministrações sobre isso, e nós vamos dizer que o Senhor ele criou tudo. Sim. Ele criou a origem das árvores, que é a terra, e disse para a terra produzir tudo o que dependia dela, para as águas produzir tudo o que dependia delas. E aí vai chegar ali em Gênesis mesmo, capítulo 1, o Senhor ele vai dizer assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O Senhor ele tinha um propósito quando ele estava dizendo: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A terra era pó, saía um vapor. Antes disso, Deus ele cria um jardim, e nesse jardim ele permite várias árvores serem colocadas naquele lugar, ou seja, ali ele fez com que a terra plantasse vários tipos de árvore, e cada uma desse o seu fruto segundo a sua espécie. E no meio dessas duas, ele vai dizer que ele coloca duas árvores, uma do conhecimento do bem e do mal, e a outra a árvore da vida. Quando ele faz o homem, a sua imagem, a sua semelhança, ele faz o homem do pó da terra, mas ainda faltava algo que aquilo que ele estava criando precisava. Nos primeiros versículos nós vemos que a terra ela já estava criada, mas ela era sem forma e vazia. E o Espírito estava ali sobre as águas, então precisava de algo que o Espírito fizesse. E aí Deus foi lá, ele mudou toda a forma da terra. Ele pegou o pó, ele formou o homem, ainda faltava uma coisa: o Espírito que pairava nas águas, agora é soprado por ele dentro do homem que ele cria. E ele coloca esse homem no jardim, e ali esse homem ele não precisa fazer nada. Ele tem tudo ali que ele quiser. Todos os dias, no fim da tarde, o Senhor chegava e tinha um tete a tete com ele ali, face a face. Um dia o Senhor vai olhar e vai falar assim: não, eu preciso fazer alguém para ficar ali junto com ele. Preciso fazer alguém para ajudar ele. E o Senhor ele vai formar uma mulher ali para ficar do lado desse homem, e vai dizer para ele assim: olha, vocês vão frutificar. Deus ele criou o homem e colocou a origem do homem dentro do homem, que foi o espírito dele. E ele cria a mulher do homem, mas ele não põe o mesmo espírito do homem na mulher. Ele tira o espírito dele na mulher, ele põe o espírito do homem na mulher. Ele vai dizer: vocês vão frutificar, vocês vão se multiplicar aí. Aí até então, nós entendemos que o Senhor ele criou todas as coisas, mas primeiro de tudo ele criou as origens das coisas. E quando ele diz para a terra vai produzir ali todos os seres, todas as árvores, todos os seres viventes, os que rastejam, os que não. No meio deles vai ser criada uma serpente. Até então, antes de tudo isso, tem a queda do inimigo, tem a queda do diabo. E o diabo ele vai se manifestar na serpente, ele vai enganar a mulher, e a mulher vai dar
aquilo que Deus falou para eles, que eles poderiam usufruir de tudo que estava no jardim, da árvore da vida, dos frutos que todas as árvores davam, mas tinha uma que estava no meio que não poderia ser tocada. Aí, muitas das vezes, trazendo para o nosso dia de hoje, a árvore era do conhecimento do bem e do mal. Sim ou não? Então, tudo que parece bem aos nossos olhos, nem sempre vai nos fazer bem. Muitas das vezes vai nos fazer mal. O versículo que o pastor leu aqui, 2 Coríntios 4:16, vai dizer que, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso interior se renova de dia em dia. Por que o nosso homem interior se renova de dia em dia? Porque hoje nós temos o Espírito de Deus sobre nós. Nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. Quando a serpente engana a mulher e os dois ali eles erram, o Senhor vai dizer, voltar só um pouquinho, quando o Senhor ele cria o homem, ele tem um propósito para esse homem. Ele cria o homem para ser a imagem e semelhança dele. Então, se o homem é a imagem e semelhança dele, esse homem ele não morreria, ele seria eterno. Mas quando a astúcia do inimigo engana a mulher, e a mulher ali ela leva o homem a cair no mesmo erro dela, o Senhor ele tira esse homem do lugar que ele tinha colocado e vai colocar do lado de fora e vai dizer para a mulher, agora eu vou multiplicar suas dores, você vai sentir dores de parto, e diz para o homem que a geração dele iria ser amaldiçoada. Então Deus muda o propósito de eternidade. Tem um versículo que eu li, não vou saber qual que é, que Deus vai dizer que ele iria morrer, ele ia chegar a morrer. Então a imagem e semelhança de Deus foi tirada desse homem quando ele peca contra Deus. Como isso? Deus ele cria o homem para ser eterno, para ficar ali no jardim junto com ele. Ele criou a mulher, e a mulher erra, e o homem erra junto com a mulher. Aí ele tira os dois e coloca do lado de fora e fala assim, não, agora se você quiser comer, você vai trabalhar. Agora se você quiser multiplicar, você vai sentir as dores que eu vou permitir que vocês passem por isso. Aí até então, vocês estão me entendendo até aqui? Até então nós entendemos a criação, a origem e o propósito de Deus. Aí tudo vai começar a acontecer da forma com que Deus não queria que acontecesse. Ia começar a geração a aumentar, ia começar a multiplicação de tudo, inclusive do pecado, porque quando Lúcifer ele estava ali no céu, era um anjo de luz, ele andava, ele fazia louvores a Deus, ele erra, ele se autoexalta e ele é expulso com uma terça parte da população que vivia contra ele. Aí ele vai começar a querer multiplicar cada vez mais os pecadores e tirar mais pessoas da presença de Deus. Hoje nós podemos ver que o inimigo ele é tão astuto que muitas das vezes nós estamos preparados para vir no culto, nós recebemos uma ligação para ter um convite de fazer uma visita, ou eu estou indo na sua casa, ou eu vou fazer isso, ou me espera só um pouquinho. É só comigo que acontece isso ou não? Muitas das vezes o inimigo ele faz de tudo para nos parar dessa forma. Aí muitas das vezes ele consegue parar pessoas desse jeito. Porque o intuito dele é nos parar na presença de Deus. Ele não quer que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida. Quando o homem perde a imagem e semelhança de Deus, eles começam a fazer tudo errado. Aí o povo de Israel estava tudo descontrolado, tudo fazendo o que queria. Aí o Senhor, ele decide lá de cima falar assim, não, eu preciso mudar alguma coisa lá embaixo. O povo quebrou a aliança que tinha feito comigo, o povo perdeu a imagem, parou de me buscar, estão adorando a outros deuses, mas eu vou enviar o meu filho lá, para mim renovar a aliança com esse povo.
Aí o Senhor, ele vai enviar Jesus ali, ele vai ser açoitado, ele vai ser apedrejado, ele vai ser caluniado. Por quê? Por falar a verdade. Por falar como tem que ser falado o Evangelho. E muitas das vezes hoje, eu e você, por que muitas das vezes nós somos deixados de lado porque nós queremos falar do Evangelho? Quando a gente fala o Evangelho que é para ser falado, muitas pessoas rejeitam. Por quê? Porque elas querem estar dentro da igreja hoje, fazer o que quiser e ser abençoadas do mesmo jeito. Infelizmente não é dessa forma que acontece. Se nós não andarmos como o Evangelho diz para nós andarmos, se nós não obedecermos a palavra do Senhor, a Bíblia diz que se nós obedecermos, todas as bênçãos correrão atrás de nós. Nós seremos benditos ao entrar, ao sair, o fruto do nosso ventre, a nossa casa, a nossa família vai ser bendita. Mas tudo isso tem que ser através da obediência. O Senhor, Ele decide enviar Jesus para mudar o curso da história. E Jesus, Ele traz uma mensagem para nós. Hoje a gente pode dizer sobre isso, da mensagem da cruz para a nossa vida. É uma mensagem que nós podemos olhar hoje na nossa família, nós podemos olhar hoje ao nosso redor, no nosso trabalho, na nossa mesa muitas das vezes, e nós vemos essa mensagem de Deus. Que Ele é o nosso Senhor. Essa tradução minha diz que nada me... Mas eu creio que a melhor tradução seria, eu creio que tem uma que é dessa forma, não sei dizer qual que é. O Senhor é o meu pastor e com Ele eu nada terei falta. Porque muitas das vezes nós lemos esse versículo, nós achamos que nós estamos na casa do Senhor e nada vai nos faltar. Aí vem a tribulação, aí vem as lutas, fala assim, não, mas o Senhor é o meu pastor, está faltando isso para mim. E Mateus 6:33 diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Enquanto nós estivermos buscando a Deus e a justiça dEle, e deixarmos Ele ser o pastor da nossa vida, de nada nós vamos ter falta. O inimigo, ele vai fazer de tudo para nos parar. O inimigo, eu falo, irmãos, eu tento escrever para mim fazer, mas não vai. Mas Deus é bom. Deus é bom que quando Ele coloca algo dentro do coração, não é só para a igreja, é para nós também. É para nós que estamos ministrando. Porque quando a gente ministra aqui, o ouvido mais próximo da nossa boca é o nosso. Então não adianta eu chegar aqui e eu falar para você que você tem que fazer dessa forma e eu não fazer. A palavra que sai da minha boca, ela pode te edificar. Mas a minha vida e a minha atitude, ela te edifica muito mais ainda do que a minha palavra. Então nós temos que fazer o máximo possível daquilo que nós falamos. E aí, eu chego onde eu queria. Em João, capítulo 10. A partir do versículo 1. Glória a Deus. Eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante deles e estas seguem porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade, fugirão dele, porque reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo, digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim eram ladrões, assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta e quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Ou em algumas traduções vai dizer em abundância.
Então o Senhor, Ele tem vida para nós, mas Ele não tem vida de qualquer jeito. Ele tem vida para mim, para você em abundância. Quando Ele fala ali que se o pastor ou eu e você não entrarmos pela porta das ovelhas do aprisco, se nós tentarmos entrar pelo lado, por baixo ou por cima, nós somos ladrões. O Senhor, Ele conhece a nossa voz. As ovelhas, ela conhece a voz do pastor. Você está aqui hoje nessa noite, eu estou aqui hoje nessa noite, porque nós conhecemos a voz do pastor que nós seguimos. Nós sabemos que acima dele nós temos um pastor que é maior do que ele, que é Jesus Cristo. Mas nós estamos aqui porque nós ouvimos a voz dele. Nós seguimos os conselhos dele, porque o conselho que vem para ele vem de Cristo primeiro. Então a palavra que vem para nós ministros aqui, ela precisa vir de Cristo primeiro, para depois chegar para a igreja. Porque assim a igreja vai ser tocada. Assim a igreja, o ministro, o que está ministrando a palavra vai ser tocado. Eu confesso que não tinha nem um terço do que eu estou falando aqui dessa forma. Mas se assim quis o Senhor, assim o Senhor fará na nossa vida. Se nós não andarmos em obediência, se nós não ouvirmos a voz do nosso pastor, nós não vamos alcançar o plano de Deus para a nossa vida. Eu peguei aqui algumas coisas, eu falei assim, que antes dele criar o homem era um propósito. Depois que o homem peca é um plano, porque daí vira um plano de salvação. Quando ele vê que o povo está se corrompendo, quando ele vê que o povo está se perdendo, ele fala assim, não, eu preciso enviar alguém lá para recuperar meu povo. Aí ele envia Jesus, lá em João 3,16, diz que Deus ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho, o unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja salvo ou tenha vida eterna. Então, eu e você, nós estamos aqui hoje porque nós cremos. E com ele nós moraremos. Porque existem promessas para nós na nossa vida. Existem promessas dentro dessa Bíblia aqui. Tem muitas promessas. Se a gente for pegar aqui, a gente tem inúmeras promessas por dia do que nós vamos viver. Se nós aplicarmos esse manual na nossa vida, nós vamos ver que nós vamos andar melhor, nós vamos nos sentir melhor, nós vamos ser mais abençoados. Mas em obediência a Deus, em estar firme com Deus, nós não estaremos isentos de passarmos por luta ou de passarmos pelo deserto. E muitas das vezes nós estamos passando pelo deserto, nós estamos passando por luta, nós achamos que é o inimigo que está vindo contra a nossa vida. Em Mateus capítulo 4, por favor, Gi, versículo 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Amém, só o versículo 1, tá? Jesus ele foi levado por quem no deserto? Pelo Espírito. O Espírito de quem? De Deus. Não foi o inimigo que levou ele no deserto. Ele foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. E muitas das vezes nós estamos passando pelo deserto, nós estamos passando por lutas, provações, e nós achamos que é o inimigo que está fazendo isso na nossa vida. Mas nem sempre é. Na maioria das vezes não é. Na maioria das vezes é o próprio Deus nos permitindo ficar no deserto. Sabe por quê? Porque no deserto nós aprendemos quem é Ele. No deserto nós aprendemos a buscar a Ele de verdade. No deserto nós contemplamos as promessas de Deus na nossa vida. No deserto nós vemos o agir de Deus na nossa casa, na nossa família. Certa vez nós estávamos ali num outro ministério onde a gente ministrava, e um pastor ele veio falar comigo assim, ele apontou o dedo para mim e falou, você está passando pelo deserto, né? Eu abaixei minha cabeça, fechei os meus olhos e falei, tô. Você quer uma notícia boa? Jesus manda te dizer que Ele não vai te tirar do deserto. Mas no deserto você vai conhecer quem é Ele. Porque no deserto a gente conhece quem é Cristo. No deserto a gente sabe quem a gente serve. Acredito que nos últimos, não vou saber falar o versículo, mas nos últimos versículos dessa passagem vai dizer que no final o diabo vai dizer para Jesus num pináculo, ele vai mostrar todos os reinos e vai dizer assim, se prostrados me adorares eu te darei tudo isso. O inimigo ele não vai te levar para o deserto para ser tentado. Ele não pode mudar aquilo que Deus fez.
Deus criou a maioria de todas as coisas. Deus já criou o inferno. O inimigo ele não vai mudar o inferno ou deixar ele atraente para você ir até o inferno. Mas ele vai deixar o caminho sedutor para te levar para o inferno. O intuito dele é matar, roubar e destruir. Matar o quê? O plano de Deus para a sua vida. Destruir o quê? A sua família. Porque ele entrando na sua família, ele derruba você. Roubar o quê? A sua salvação. Mas quando Jesus ele fala assim: somente ao teu Deus adorarás e nem a um outro se prostrarás. A Bíblia diz que o diabo ele sai de perto de Jesus. E o céu se abre. Aonde Jesus estava? No deserto. O céu se abriu aonde? No deserto. E os anjos desceram e serviram ele. Se eu e você nos mantermos firmes, passando pela prova, passando pelo deserto, passando por lutas, não vai ser fora da luta que o céu vai se abrir para nós. Vai ser no deserto, vai ser na luta, vai ser na provação que o céu vai se abrir para nós. E nós podemos ter certeza que o que aconteceu com Jesus, o refrigério dele chegará para nós. Por quê? Porque no Salmo 23 vai dizer que em verdes pastos ele nos faz repousar. Quando nós andamos em obediência, quando nós servimos a Deus com excelência, quando nós estamos passando pela luta, pela prova, nós não reclamamos, mas nós sabemos que é o próprio Deus que está ali, permitindo algumas situações na nossa vida, o refrigério chega para nós. Vai dizer que ainda que nós andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está conosco. Até aqui nessa vírgula tudo bem, mas o teu cajado, a tua vara e o teu cajado nos consolam. O que é? Me obedeça, faz aquilo que tem para fazer, da forma com que eu quero, não da forma com que nós queremos, mas tem que ser da forma com que Deus quer. Porque quando nós fazemos da forma com que Deus quer, antes mesmo da gente pedir algo a Deus, Ele já sabe do que nós precisamos. E Ele não faz barganha conosco. Ele é fiel em todo o tempo. A sua palavra, as suas promessas, nós deixamos de ser fiel a Ele, mas Ele jamais vai deixar de ser fiel à sua palavra. Se Ele falou que a sua história vai mudar, a sua história vai mudar. Se Ele falou que a sua família servirá a Deus junto com você, a sua família vai servir a Deus junto com você. Se Ele falou que você vai ser bem-sucedido no campo, na cidade, aonde você estiver, você vai ser o que Ele diz. Por quê? Porque nós temos que ser o que a Bíblia diz que nós somos. Não o que a sociedade, não o que o inimigo diz que nós somos. O inimigo pode dizer que você é um derrotado, que nós somos derrotados, que nós somos falidos. Mas Deus diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Podemos passar por luta, podemos passar por provação, mas em todas elas Ele vai estar conosco. O salmista, depois ele vai dizer no 27:4, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa viver na sua casa todos os dias, para contemplar a formosura do seu rosto. Se nós buscarmos a Deus da forma com que o salmista deixa para nós, nós vamos contemplar tudo isso. Nós vamos viver o plano de Deus para a nossa vida. O inimigo ele não pode mudar a nossa identidade. Ele não pode fazer você esquecer aquilo que você é. Nós não podemos esquecer quem nós somos em Cristo Jesus. Em Filipenses ele vai dizer que nós somos filhos dele. Então se nós somos filhos dele, tudo que ele preparou para nós já está pronto. Só basta a gente tomar posse daquilo que é nosso. Nós dizemos aqui, nós louvamos aqui, em forma de uma oração, Pai nosso, que estás no céu, seja feita a tua vontade. Sabe o que acontece muitas das vezes? A gente ora assim, passa 5 minutos, o Senhor permite algo na nossa vida, e a gente acha que não é a vontade de Deus. Se nós estamos pedindo para Deus fazer a vontade dEle na nossa vida, é a vontade dEle que muitas das vezes nós passamos por luta. Porque na luta nós crescemos.
na luta nós fortalecemos. Ali, na passagem que o pastor leu, a Bíblia vai dizer que nós somos perseguidos, atribulados, nós somos maltratados, mas nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que deu o seu Filho por nós. Se coloque de pé, irmãos. Nós temos um Deus que é um Deus de detalhes, que Ele cuida de nós em todo o tempo da nossa vida. Ele cuida da nossa casa, Ele cuida do nosso lar, Ele cuida da nossa família. E quando eu falo família, não é só a família dentro da nossa casa, não. É a família assim, ó. Porque nós somos todos irmãos. Para Deus não tem bonito, feio, rico, é todo mundo igual. Se Ele quiser, eu costumo falar que nessa pandemia que teve, Deus Ele mostrou para todo mundo que ninguém é melhor do que ninguém. São todos iguais. Ele coloca uma nação de joelhos para orar, para que a vontade dEle venha prevalecer. Às vezes nós dobramos o nosso joelho, nós acordamos de manhã às vezes com um empecilho, nós não dobramos o nosso joelho e falamos: Deus, o que o Senhor quer dizer com esse empecilho? Muitas das vezes nós acordamos com um empecilho e já jogamos tudo para o alto. E muitas das vezes esse empecilho é para chegar a uma bênção que nós estamos buscando. Muitas das vezes esse empecilho é para chegar a uma provisão que nós estamos precisando. Só que o problema é que muitas das vezes a gente precisa para agora. Mas Deus Ele trabalha no tempo dEle. Existe um tempo para todas as coisas. E tudo que é no tempo de Deus é perfeito. Tudo que é no tempo de Deus é agradável. Porque é a vontade dEle para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Foi essa a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu creio que da mesma forma com que o Senhor falou comigo, Ele falou com você aí. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração e pensasse agora: o que falta para a sua vida? Queria que você refletisse agora: o que te falta para você se entregar realmente para Deus? Para você abrir o seu coração e deixar Ele entrar aí. Quando Ele fala ali em João que Ele entra pela porta, Ele fala com as suas ovelhas, Ele não sai na frente das ovelhas, Ele sai atrás delas. Ele só vai conduzindo atrás. E hoje Ele está aí, ó. Eis que estou à porta e bato. Deixa eu entrar aí e fazer morada. Deixa eu entrar aí e mudar a sua história. Deixa eu entrar aí e fazer a minha vontade na sua vida. Amém? Deus, eu quero te agradecer, Pai, nessa noite, por essa palavra, Senhor. Por mais uma vez eu estar, Senhor, trazendo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, sendo boca do Senhor nesse lugar. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, por mais uma noite na sua casa. E nós estamos aqui, Senhor, porque nós cremos. Nós cremos no seu plano, nós cremos no seu propósito para as nossas vidas. Pai, abençoa, Senhor, a cada vida que está nesse lugar. Abençoa, Senhor, a minha casa, a família, Senhor, de cada um que está aqui, Senhor. Em nome do Senhor Jesus eu quero te agradecer, Pai, mais uma vez. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Aplauda o Senhor, irmãos.